E o dia foi negativo hoje para a soja lá em Chicago, quedas de 25 até 28 pontos nos principais vencimentos. A gente vai entender por quê, mas a gente quer saber quais são as expectativas aí em relação aos preços. Quem traz mais detalhes para a gente, quem analisa esse mercado e traz as tendências é o Vitor Martins, lá da Redpoint Global Markets. Está aqui o Vitor com a gente já. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente e nos ajudar a entender esse mercado. Vamos começar analisando o dia de hoje, Vitor. Essa queda de 25 pontos aí, acima de 25 pontos aí para soja lá em Chicago. O que aconteceu com o mercado? Por que ele trabalhou negativo? E, aliás, volatilidade tem sido uma marca aí, né, das negociações nos últimos pregões. O que está acontecendo, hein, Vitor? Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Notícias Agrícolas. Realmente, Alexander, mais uma semana de volatilidade, incertezas e, claro, né, um pouco de emoção, sobretudo ao passo que estamos entrando em uma das janelas mais críticas, né, em termos de decisivas para a tendência do preço não somente da soja, mas para as commodities agrícolas ao longo do segundo semestre. Muito bem, mas quais são esses motivos? Hoje, por exemplo, por que o mercado ficou no vermelho, Vitor? Hoje, Alexandre, foi um mix, né, de pessimismo macroeconômico, né? Nós tivemos aí uma forte alta do dólar, né, novamente, o dólar americano, que está, o índice dólar, né, que está no maior patamar dos últimos 20 anos. Isso coloca um pouco de pressão nos futuros agrícolas, porque inibe as exportações americanas. Você tem um pouco também do cenário de aumento das expectativas de taxa de juros. Isso é muito hoje considerável, né, Alexandre? Porque isso influencia todo o fluxo, né, de monetário sobretudo de emergentes, né, colocando prêmio de risco aqui no Brasil, que também isso reflete na curva de juros aqui no Brasil, que está, né, empinando, como a gente fala, né, aqui no jargão de mercado, trazendo também maior pressão aqui para o real. De emergentes como um todo, petróleo caindo, chegou a cair 3% na mínima. Então, você tem um conjunto de indicadores macroeconômicos que estão se deteriorando e acabou pressionando a soja, o complexo soja, sobretudo hoje, né, com o maior destaque, a queda aí do petróleo, impactando o óleo de soja, Alexandre, que puxou na carona a soja grão e fez essas mínimas aí de mais de 20 centavos por bushel. Basicamente a influência do financeiro, então. Os fundamentos não imperaram muito hoje, então, Vitor? Exatamente, Alexandre. Na ausência de maiores riscos do lado dos fundamentos, o fronte macroeconômico acaba tendo um pouco se sobressaindo, né, no tom da retórica. O arco narrativo da queda das commodities tem sido nos últimos meses inflação, guerra, cenário geopolítico e macroeconômico, né? Isso tem sido um grande destaque. Porém, entretanto, nós devemos, sobretudo, pontuar que estamos adentrando numa janela muito importante para o mercado físico de soja, né? Sobretudo nos Estados Unidos, que é a base, o ponto de formação de preço aqui para o Brasil e para o mundo todo, tanto para a soja quanto para o milho. Mas para a soja especificamente, Alexandre, no dia de hoje, o que nós tivemos foi uma mudança nos mapas, né? Então o modelo americano trouxe um pouco mais de chuva para o Corn Belt, olhando aí os mapas aí de 5 a 10 dias. Entretanto, Alexandre, o que importa para a soja agora é os mapas de 10 a 15 dias. São os modelos estendidos e que nós sabemos que são de baixa confiança. Ou seja, o modelo pode mudar do dia para a noite. E enquanto se ficar um pouco ruim que fique agora os modelos para 10 a 15 dias, será de extrema importância para o mercado da soja, porque a soja vai entrar em período de R5, né, de formação de baixa, enchimento de grãos, que hoje passa de 15% e 20% lá no Corn Belt, vai passar de 40% nos próximos 10, 15 dias. Ou seja, os mapas climáticos para 10, 15 dias que vão ditar o rumo para os futuros em Chicago. Isso coloca muita incerteza, e incerteza coloca-se, diga-se de passagem, volatilidade e prêmio de risco do lado da oferta e também do lado da demanda, Alexandre, que a gente deve pontuar alguns pontos, sobretudo na China. Muito bem.
Então, a gente tem um cenário pontual de hoje que trouxe essa questão do financeiro aí, mais essa questão do clima lá nos Estados Unidos puxando para baixo, mas quando a gente tenta analisar, tenta olhar um pouco mais adiante, a gente vê outras questões que podem influenciar na formação do preço. Uma delas você já trouxe para a gente, que é a continuidade do risco da safra americana, comprometendo aí a oferta por lá. Esse risco é real e ele vai ser definido ainda nos próximos dias, até no próximo mês, né? Para a soja é agosto, o mês principal, não é, Vitor? Exatamente, Alexandre. A principal janela de desenvolvimento vegetativo para a soja, ela compreende entre a primeira semana de agosto, né? Então, mais uma vez a gente pondera que não é o clima de julho, de final de julho, que vai definir boas produtividades para a soja, e sim o clima de agosto. Então, o clima de agosto hoje é o que a gente chama de flipcoin, né? Ele é um cenário binário, porque a gente mal consegue ter acurácia, né, precisão de 100% no modelo de 2, 3 dias do clima, né, quiçá, né, nós temos modelos de 10 e 15 dias nos Estados Unidos. Então, a análise da convergência dos modelos é muito importante. Hoje, o modelo com maior assertividade e acurácia para modelos estendidos, 10, 15 dias e, né, no range 30 dias também, tem sido o modelo europeu. O modelo europeu está muito mais quente e seco, sobretudo seco, do que o modelo americano. O modelo americano ele é muito mais preciso para mapas curtos, que a cada mudança no mapa, de manhã eu vou dar no mapa, está mais chuvoso, de tarde está mais seco, no noturno de domingo, abril, estava mais seco, abril em alto milho. Está sendo mais importante para o milho, porque agora o principal período de pendoamento, né, polinização das lavouras do milho, está no Corn Belt. Então o modelo americano está sendo o driver de volatilidade para os futuros do milho, ao passo que para a soja nós temos os modelos estendidos e o europeu tem mais acurácia. O que a gente vê é clima extremamente quente e seco. O NOAA, de forma muito inusitada, nesse começo de semana, ele emitiu um alerta, né, na verdade semana passada, né, foi quinta-feira passada, ele emitiu um alerta, né, de emergência, dada a situação de periculosidade em muitos condados e riscos de incêndios, né? Isso a gente está vendo, realmente áreas de abandono, né, sobretudo em regiões que não era esperado pelo mercado. Ano passado você teve um padrão de mapas quente seco, uma estiagem muito severa, Alexandre, no que a gente chama do Eastern Corn Belt, né, que compreende Dakota do Norte, Dakota do Sul, Minnesota, que foi a região que teve maior quebra, né, noroeste do cinturão. E ao passo que o meio oeste e leste do cinturão, Iowa, Illinois, né, você tem ali Indiana, Kansas, que são grandes produtores, os principais produtores hoje de soja, é ali que hoje está o problema. Então, é a Iowa onde está tendo assim, um grande estresse hídrico nas lavouras, sobretudo para a soja. Então, a gente vai ter que olhar agora com muita atenção, porque a oferta não pode se dar o luxo de perder um luxo de produtividade, Alexandre, sem ter uma forte redução no estoque final e, diga-se de passagem, no estoque uso dessa próxima temporada americana. Vitor, e pelo comportamento da China nos últimos dias, que é um comportamento muito recente, né, de volta às compras e de compras, não vou dizer agressivas, mas voltando à normalidade depois de muito tempo comprando aos pouquinhos aí. Isso já mostra essa preocupação da China com o abastecimento por lá? E o que mudou no cenário chinês que justifica essa volta às compras aí? Bom, realmente muito pertinente a questão China, né, Alexandre? Hoje a gente tem, se a gente for balizar, né, hoje e pesar, né, no balanço aí de oferta e demanda, nós temos um cenário muito delicado do lado da oferta, como eu mencionei agora há pouco, né? Sobretudo pelo fato de risco climático, incerteza desse lado, e de virmos de uma temporada de baixíssimo estoque de passagem global de soja, sobretudo pela quebra no Brasil, foi muito significativo e substantivo esse ano. O que temos de estoque de passagem aqui está sendo represado, né? O nível de comercialização é muito baixo, vis-à-vis o quanto de milho que tem disponível a céu aberto, dado que a soja está no armazém, é o custo de carrego hoje do mercado.
se você for olhar, né, indo para o hemisfério norte e indo mais acima, se a gente for olhar hoje o cenário da demanda, sobretudo na Ásia, ele é um cenário que também está com uma posição de exposição de risco de suprimento e de risco de perda de mercado mesmo, que é o que a China passou e sofreu ao longo dos últimos 2 anos, é o que aconteceu com a China nessa temporada 21-22, e que ela aparentemente não quer passar por isso novamente, que é ficar pouco curta de estoque, originando soja de mão para a boca. É uma estratégia que a China não quer adotar esse ano. Tá? A gente nós estamos em 2 safras subsequentes, né, que paulatinamente tem sido uma estratégia muito ruim economicamente para a China, que é ser pega desprevenida no cenário de racionamento de demanda via preço, como aconteceu recentemente, né, com Chicago, o flat price todo Fab Origins, e evidentemente o próprio risco de suprimento, de garantia de suprimento, que foi a quebra aqui no Brasil e que fez que a China, pouquíssimo alongada, né, teve que comprar mais de mão para a boca ali entre janeiro e fevereiro, teve uma quebra homérica aqui no Brasil e não conseguiu cumprir embarque, os prêmios dispararam nos portos e foi um Deus nos acuda, né? E o flat price todo disparou e foi péssimo para a indústria chinesa, que ficou com margem de esmagamento praticamente negativo o ano inteiro, né? E que só agora estão se positivando. E aí que mora esse ponto de atenção, Alexander. O quanto que a China, agora que está com baixos estoques, né, sobretudo para o quarto trimestre, que é o pico de consumo de farelo na China, perfeito? Nós temos a sazonalidade, a China começa a originar soja agora para receber esse soja lá, metade de agosto, outubro, setembro, outubro, começar a esmagar essa soja, atender às encomendas de rações pelas fábricas de rações que visam alimentar a cadeia de suprimento cíclica sazonal agora da suinocultura, que vai aumentar o peso médio a produtividade média de abate, o peso médio a produtividade média de carcaça, né, e o peso médio de abate, dado essa disparada que a gente teve no quilo da carne de suína. Então, melhorou lá na origem da China, a margem da suinocultura, que está como efeito de primeira ordem, tendo um efeito de segunda ordem, um aumento na demanda pela fábrica de ração, subindo o preço do farelo, que sobe o preço, melhora a margem de esmagamento da China, que vai fazer a indústria originadora ser mais ávida por originação de soja. Esse efeito de escala, né, esse efeito borboleta que a gente está falando, né, um efeito, na verdade, cadenciado, ele vai começar a ocorrer um pouco mais cedo, Alexandre. Tá? E a gente vai discutir o porquê. A gente tem, então, uma China desprotegida ou descoberta nesse momento, no momento em que o mercado chinês tende a demandar mais por conta das margens mais positivas. Esses 2 fatores fazem com que a China volte às compras. Agora, o que a gente viu, Vitor, foi a China se protegendo com soja americana, que vai começar a chegar para eles mais para o final do ano e até começo do ano que vem. O que a China precisa comprar ainda? Enfim, o que a gente pode entender de necessidade dessa demanda chinesa? Bom, Alexandra, vamos pensar assim. Hoje, aqui no Brasil, a comercialização da soja, ela virou a chave. Ela virou até um pouco mais cedo esse ano. O pico da exportação a gente atingiu ali em abril, maio, onde sazonalmente é em junho, julho. Tá? Então a gente viu um line-up, né, perdendo, né, se arrefecendo e o volume de soja comprometida, vis-à-vis o fato de que isso mostrou-se olhando para trás, né, olhando D-10, a gente vê que o acumulado de recebimento de soja pela China tem sido 20% normalizado abaixo, 10% normalizado abaixo. A gente tem que olhar para frente. Né? Aqui a gente gosta, na Redpoint, de olhar D+1. Então, o que passou, foi explicado pela elevação de preços lá atrás, pela quebra de safra no Brasil, pelas margens negativas da suinocultura, as margens negativas de esmagamento, os lockdowns que nós tivemos, né? Todo o apagão logístico na China. Tudo isso corroborou para o menor volume de aquecimento de soja ao longo do primeiro semestre, que
e mesmo assim tivemos aí preços recordes para as commodities como um todo, né? Exacerbado pelo arco narrativo e retórica de reflação. Perfeito. Esse é um ponto. Olhando para frente, o que a gente vê? A China hoje não está focado muito agora na soja 2022, evidentemente porque a chave virou para o mercado interno. Então, hoje é a indústria que está dando preço para a soja. Então, a gente vai olhar o base interno, que vai ser o prêmio da soja no interior acima da paridade de exportação. Né? Então, hoje, o prêmio para setembro está 260, 270 acima. Evidentemente, hoje a China ela não tem um incentivo por preço para originar soja daqui. Então, a China está originando soja dos Estados Unidos, outubro, novembro, dezembro, que é a safra nova, onde que é a janela onde a soja americana é mais competitiva. O que está acontecendo agora, Alexandre, é o seguinte: para o Brasil, a China está originando ainda soja em barcos curtos, dos Estados Unidos está se alongando outubro, novembro, dezembro, mas o que a gente está vendo é que a China já atingiu um limite de exposição na soja americana muito elevado. Hoje, o total comprometido de exportação da safra americana 22-23, que vai começar agora em setembro, essa temporada nova 22-23, ela tem o maior volume de soja comprometido, a termo, dos últimos 10 anos. Isso é muito substantivo. Os Estados Unidos ele está entrando, devendo praticamente para exportação mais de 14 milhões de toneladas. E essa semana, desde segunda-feira, a gente tem relatos aí que mais de 12 navios foram negociados entre soja de outubro, novembro e dezembro, e pasmem, fevereiro e março. A China está se alongando para a soja março de 23, lá nos Estados Unidos. E por que ela está fazendo isso? Porque ela está fazendo uma estratégia de hedge, porque ano passado ela não fez isso e ela teve que originar a soja aqui no Brasil e foi pega descoberta, porque a gente teve uma quebra muito significativa. Ela ficou contando com aquele soja novo, aquele soja de janeiro, e não chegou. O que aconteceu? Teve que pagar prêmios ali de mão para a boca elevadíssimos, recordes sem precedentes. Então a China está fazendo uma estratégia agora que antes era de mão para a boca, que a gente chama, just in time para just in case, como a gente fala. Então ela está se alongando mais para não ficar curta, sobretudo pelo fato de que agora, lá no interior da Gênese, está melhorando as margens de suinocultura, consequentemente das margens de pagamento, que vai ativar maior demanda para o farelo, e o estoque de soja é baixíssimo na China. Então a China não quer ser pega num cenário de quebra de safra nos Estados Unidos e de quebra de safra no Brasil. Então ela está alongando posição, tanto aqui no Brasil 22-23, como lá nos Estados Unidos 22-23, como no Brasil lá para março 22-23. E isso, Alexandre, está acontecendo agora de uma forma que deve ser intensificada, dada a sazonalidade, e que, pela questão do Covid, dos lockdowns, aquela questão de Covid-0, que inibe o suprimento da entrega de soja do porto para as indústrias e, consequentemente, dos derivados para as fábricas de rações, o que está acontecendo? Temendo novos apagões logísticos vis-à-vis o risco do lockdown, a China, a indústria, ela não quer ficar descoberta no lockdown também. Então, ela também está fazendo um trabalho de se cobrir no sentido de evitar futuros lockdowns. Então, ela vai tentar se alongar o máximo possível para garantir suprimento, para evitar que, de repente, ao longo do ano, repetidamente, entre novos lockdowns e ela não receba aquela matéria-prima a tempo hábil de poder entregar suas encomendas e que, evidentemente, nós sabemos, vai atender o feriado lunar. Então, mas a China já está coberta para os próximos meses, por exemplo, agosto, setembro e até o próprio outubro, Vitor? Sim, exatamente, Alexandre. Ela está hoje, a China, está coberta em 40% para outubro, que é o pico, é onde a China mais origina soja, o AND, que consequentemente é soja americana. Entre outubro a março, sazonalmente a China origina em torno de 35 milhões de toneladas de soja americana. Ela já tem mais de 10, se você for contar com destinos conhecidos, passa de 10 milhões de toneladas originado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está muito comprometido com a safra nova, como eu disse lá atrás. E, basicamente, esse volume, eu estimo, Alexandre, que passa de 20 milhões de toneladas, que a China tem que comprar até dezembro. Até dezembro, a China tem que comprar
pouco mais de 20 milhões de toneladas. Eu estimaria em torno de 40%, 42% coberto para outubro, e se você pegar novembro, passa de 46%. Pode pegar com uma média então de 40% ainda a OND, que ela ainda tem que cobrir. É pouco vis-à-vis ser um momento de maior necessidade de cobertura, né? Ou seja, vamos resumir aqui, basicamente no seguinte, que a China está adentrando na janela de maior demanda de soja, com níveis baixíssimos de estoque no mercado interno, com um cenário de estoque no Brasil extremamente apertado e nos Estados Unidos centrando no risco climático, que ainda é incerto, que é o R5, e ficar vendido soja em R nunca é um bom negócio. Ô, Vitor, então, pelo que eu estou entendendo, você tem essa combinação de risco de oferta ainda lá nos Estados Unidos, estoque curto no Brasil e mais uma necessidade chinesa aí, de soja para cobrir, né, a sua produção por lá. No final das contas, a gente vai ver isso refletindo nos preços. Qual a sua expectativa, a expectativa da Headpoint em relação a preços daqui para frente? Alexander, realmente aí a pergunta que a gente tem que observar que, se a gente for olhar para prêmios, né, o flat price como um todo, para quem vende em dólar, que depende de Chicago em prêmio, né, é o que vai ser o pilar de formação de preço, nós temos uma sazonalidade altista, evidentemente. Nós estamos adentrando no pico de estresse de mercado climático, pico de maior demanda de soja pela China. A China está pouco alongada, ela vai ter que acelerar as compras de soja americana. Tá? Sazonalmente, em agosto, a delegação chinesa vai visitar os Estados Unidos e ali ela faz compras suntuosas, né, de soja. Ela compra ali 2 milhões de toneladas numa visita da delegação chinesa, que foi interrompida dada a questão de guerra comercial, datando do outro governo. Atualmente, o governo Biden quer ter uma posição de mais friendly, no sentido de retirar tarifas de importações, né, e trazer esse gesto de boa vontade de bilateral com a China. A China pode mandar a delegação chinesa lá em Iowa e em agosto originar 2, 3 milhões de toneladas, até mais, vis-à-vis a sua indústria extremamente descoberta, né, short, como a gente fala. Então, isso é um cenário que pode acontecer sim. Então, fundamentalmente, nós temos níveis sobrevendidos já para a soja, dado o atual contexto de balanço global e estoque uso extremamente apertado. O ponto de interrogação que a gente fica, Alexander, é o quanto que o mercado financeiro ainda tem para retirar de prêmio de risco num cenário de recessão global, que já está melhorando. Né? A expectativa de aumento da taxa de juros americana, que outrora, lá na semana passada, no dia 15, era de 60% a 70%, que o Banco Central subirá agora, na próxima reunião do dia 27, 100 pontos base, ou seja, 1% da taxa de juros americana, dado que a inflação, ela saiu lá na última quarta, sendo a maior dos últimos 40 anos nos Estados Unidos, né, sem precedentes, né, mais 9%, 9,2%. O que isso trouxe? Uma perspectiva de maior agressividade na taxa de juros pelos Estados Unidos, o que derrubou as commodities agrícolas. Perfeito. Sobrepondo os fundamentos que são altistas, do lado da oferta e da demanda. Acontece que agora, essa probabilidade ela se exauriu. O mercado hoje agora, após o mercado financeiro, Alexander, olhando as curvas de juros nos Estados Unidos, eu vejo que a curva está projetando, o mercado financeiro está projetando uma elevação de apenas 35% de probabilidade, né, que será aumentada para 100 pontos base. Então a gente pode esperar em torno de 0,75 pontos base de aumento na próxima reunião do Banco Central americano, no próximo dia 27, que vai ser na quarta-feira. O que isso quer dizer? Que o mercado não está mais precificando aquele risco de exacerbado de rápida, repentina elevação da taxa de juros, que colocaria a economia global, americana e global, em recessão. Esse risco de recessão já está se dissipando. E o mercado já colocou no preço esse risco de recessão dos Estados Unidos, que economistas estimam para o segundo trimestre de 2023. Agora, os fundamentos do mercado agrícola devem se sobrepor. E como a gente mencionou, os fundamentos são altistas. Pois é, em se confirmando essa tendência de que os fundamentos se sobreponham e, como os fundamentos são positivos, que os preços da soja avancem,
qual é na sua observação, na sua expectativa, a possibilidade da gente voltar a ter preços recordes ou pelo menos voltar a flertar ali com aqueles níveis recordes de 2012, Vitor? Bom, Alexander, eu acho que estruturalmente o mercado, o preço subiu tanto que destruiu também a demanda, né? A gente tem um equilíbrio de oferta e demanda. Porém, se tivermos uma quebra dos Estados Unidos, nós estamos falando de um estoque-uso ainda mais apertado do que no ano passado, né? E que seria um estoque-uso mais apertado desde a temporada 12 e 13. Com certeza é viável, né? É crível aos olhos do mercado agrícola. Porém, o mercado financeiro tem sido protagonista, dado a infusão monetária, todo esse cortisol monetário pós-Covid que os bancos centrais injetaram na economia, né? Aumentando a base monetária a níveis sem precedentes. O mercado ficou muito financiarizado, né, Alexander? Então, coloca-se muito prêmio de risco antecipadamente e retira-se muito. Porém, estruturalmente, o preço dado estoque uso hoje, se a gente for fazer um modelo de regressão, hoje uma correlação condizente, né, a gente teria uma probabilidade. Olha, hoje uma modelagem seria pelo menos para a soja novembro, num cenário de quebra nos Estados Unidos com estoque uso nível 10, 15, né, 12, 13, temporada 12, 13, desculpe, projetaria ali um modelo de pelo menos $15 por bushel, né? Que é o que você tem já no flat price americano. Hoje os bases nos Estados Unidos, Alexander, no interior de Illinois, o Decatur, que é a base de formação de preços para a soja de Chicago, os prêmios lá estão em torno de 120 centavos por bushel acima de Chicago. Ou seja, o flat price, o preço da soja, seria em torno de 14,75, $15 por bushel. Tá? Então, um flat price de $16 por bushel, um prêmio médio de 50 assim ao longo da temporada, 60, certamente poderia colocar um preço médio ali para a temporada 22, 23, ali na casa de $15 por bushel. Né? Hoje o USDA ele estima algo perto em torno de 14, 20, né, por temporada. Então, existe espaço ainda para, dado o aperto, né, no balanço de oferta e demanda, termos aí novos CPIC, sim, Alexandre. Boa. Ô, Vitor, e Brasil, hein? Será que o melhor momento de negócio já passou? Você mesmo mencionou aí na sua fala que o pico dos negócios já aconteceu e aconteceu de forma antecipada. O que a gente precisa entender em termos de Brasil e comercialização e precificação? Então, aqui no Brasil vai ser câmbio, né, para quem vende reais, Alexandre. Câmbio vai ser o grande X da questão. Prêmios. A sazonalidade agora é de fortalecimento de prêmio. O mercado interno, as esmagadoras aí estão voltando a ter boas margens de esmagamento, estão um pouco cobertas aí para o quarto trimestre, devem acelerar agora a originação. A originação está difícil, vis-à-vis aí o nível de comercialização estar baixo, né, aqui no Brasil. Deve continuar assim, acredito que para o quarto trimestre a estratégia, né, de long basis, né, que a gente fala, de fortalecimento dos prêmios no mercado interno, que serão hoje precificados pela indústria. Né? Então, é a fábrica, né, a processadora de soja, não a exportação. Então, o prêmio, eu acho assim, que a exportação deve se intensificar dentro das próximas semanas, eu usaria dizer. E, evidentemente, não menos importante o fator macro e micro, que vai afetar o câmbio, e câmbio agora, o cenário econômico, fiscal, político e diversos outros fatores, né? Internos e externos. Né? Isso significa o que, Vitor, na prática? Dá para esperar mais um pouquinho para negociar, então? Alexandre, eu acredito, olha, olhando para quem vende em reais, você tem oportunidades aí no cenário de estresse no câmbio, né, em reais, aí, sobretudo o câmbio com projeções aí de bancos e casas que falam de dólar a 5,70, outros até 5,80 para o final do ano, você conseguiria projetar prêmio Chicago dólar num nível mais oportuno de venda. Tá? Cravar um número agora seria
Eu teria que ter um pouco mais de critério agora, até dependendo do vencimento, depende muito da janela de comercialização do produtor, de embarque, tem todas essas contas aí. A margem da indústria que pode mudar, pagar um prêmio acima da exportação, em torno de R$ 5 acima da paridade de exportação. Isso é algo que usualmente, sazonalmente, ocorre no Brasil. Época de safra, ocorreu de a indústria pagar R$ 10 acima da exportação, então isso pode voltar a acontecer no Brasil, vai depender da margem de pagamento. Porém, em termos de gerais, para quem vende em dólar, que depende de Chicago e prêmio, hoje as modelagens falam de Chicago em torno de $15, né? E é o que o USDA fala, né? O preço médio a ser recebido pelo produtor americano ao longo da temporada nos Estados Unidos, que começa agora em setembro e termina lá em agosto de 2023, hoje esse preço médio é $14,50 de bushels de rendimento, dólar por bushel de rendimento do produtor, FOB, com um prêmio médio de 50 centavos acima, que é a média dos bens lá nos Estados Unidos, Alexandre. $15 por bushel não seria algo nada ultrajante de estimarmos como um preço alvo para a soja nos próximos meses. Muito bem. Vitor Martins, meu caro, muito obrigado, viu, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, pela análise, sempre trazendo fatores novos para a gente entender aí essa mudança, né, de patamar de preço, a possível mudança de patamar de preço aí a partir de fundamentos e com esse fator novo, com esse componente novo que é o financeiro também, deixando um pouquinho mais complicada a nossa análise. Mas, enfim, se depender só de fundamentos, a gente tem aí uma possibilidade bastante interessante de retomada do movimento de alta nos preços, contando, obviamente, com uma China demandando mais e uma oferta em risco lá nos Estados Unidos. Muito obrigado por enquanto, Vitor. Eu que agradeço, Alexander. Uma boa tarde a todos e bons negócios. Valeu, um abraço, até a próxima. Tá aí Vitor Martins, da Redpoint Global Markets, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A gente agradece a participação do Vitor e passa agora na sequência o preço, né, formado lá na Bolsa de Chicago. Um dia, como a gente já adiantou, negativo para a soja. Agosto perdendo 28 pontos mais 25 a $14,49 por bushel. Setembro, $13,50 por bushel, uma queda de 25 pontos. Novembro, $13,32 por bushel, perdendo 26 pontos. E janeiro, já de 2023, $13,40 por bushel, uma queda de quase 26 pontos também. Vamos ver o milho. Milho também no vermelho, setembro perdendo 4,5 pontos a $5,92 por bushel. Dezembro, $5,90 por bushel, perdendo 5 pontos mais 25. A mesma queda para março, que fechou a $5,96 por bushel. E o maio, $6 por bushel, uma queda de 4,5 pontos. E para finalizar, o trigo. Trigo subindo, na contramão aí do milho e da soja. O trigo para setembro fechou com alta de mais de 7 pontos a $8,19 por bushel. Dezembro também subindo aí 7 pontos mais 25 a $8,35 por bushel. Março de 2023, $8,48 por bushel, 5,5 pontos de alta. E o maio, $8,55 por bushel, subindo 4,5 pontos. São os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago hoje. A gente agradece muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.